Meus irmãos, graça e paz, estamos aí com a série Arrebatamento e a segunda parte. Lembrando que nós estamos usando o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e a partir do versículo 13, hoje nós vamos falar do versículo 17, né, que fala arrebatamento. Nem vou ler, porque o que eu quero falar mesmo hoje é sobre arrebatamento. E hoje nós iremos falar o seguinte: é uma série que no máximo vou levar 7 minutos cada vídeos para você ir juntando as peças. Então, Paulo escreve para os Tessalonicenses e usa a palavra arrebatamento, arrebatar, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Só que Paulo também escreve para o povo de Corinto, aos coríntios, e olha só o que Paulo fala com eles. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 fala assim: Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. O que Paulo vai falar para a igreja de Corinto do mesmo assunto? Que eles seriam arrebatados? Não. Mas vai mostrar para eles o que iria acontecer. Porque para os Tessalonicenses, a palavra arrebatamento foi necessária, foi precisa, e Paulo usou para eles arrebatamento, e para os coríntios usou a palavra transformar. Transformados. Ou seja, preste bem atenção. Ele falou assim: olha, nem todos dormiremos. Isso aqui é muito forte, porque Paulo está afirmando que aquele povo aqui, nem todos iriam morrer até que isso acontecesse. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só que interessante. Ele está dizendo: isso vai acontecer. E nem todos que estão aqui vai morrer antes que aconteça. É isso que ele está falando, né? Obviamente. E ele falou assim: olha, num momento, um abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, os mortos ressuscitam incorruptíveis, e nós, eles lá, seriam transformados. E é o que aconteceu. E a transformação é de não provar mais a morte. É isso que Paulo está falando aqui. Ou seja, a partir daquele momento, ninguém mais, depois que Jesus voltou ali no ano 70, meu querido, ninguém mais morre no sentido ficar no mundo dos mortos. Morrer ali é separado de Deus. É os espíritos em prisão. Não existe mais essa morte. Acabou. O último inimigo já foi vencido. E a transformação foi exatamente essa. A transformação foi no homem interior. A transformação do espírito, colocando o espírito perfeito. E quando essa carne volta para o pó, porque a Bíblia diz que essa carne volta para o pó, Eclesiastes 12:7, volta para o pó, o espírito agora livremente volta para Deus, porque foi aperfeiçoado. Estou falando dos salvos, obviamente. Então, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: para os Tessalonicenses, usou a palavra arrebatar, né? Para a igreja de Corinto, usou a palavra transformar. E Jesus, para os discípulos, vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 31. 31. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, melhor, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha, para os discípulos, Jesus vai dizer que vai usar a palavra ajuntar. Olha só que interessante, ajuntarão os seus escolhidos. Então, eu quero fazer um vídeo, falar sobre os anjos, tá bom? Sobre a participação dos anjos, porque na volta de Cristo houve a participação dos anjos. Houve a manifestação dos anjos. Agora, esse ajuntar, esse arrebatar, esse transformar, não foi no sentido literal físico. Não foi no sentido literal físico.
foi tirar o povo de uma condição espiritual e colocar no seu reino. Olha para você ver, interessante você observar isso aqui. Nós vamos terminar falando isso aqui, ó. Romanos 5,17. É para isso aqui, o arrebatamento aconteceu para esse nível aqui, ó. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, colocou o povo no reino de Deus. No reino de Deus. Hoje nós estamos no reino, reinando em vida. Então, para que isso acontecer, foi necessário ter um arrebatamento. E o arrebatamento, para que isso acontecesse, foi necessário o arrebatamento, a transformação e o ajuntamento. Para Tessalonicenses, arrebatamento. Para a igreja de Corinto, transformar. E para os discípulos, ajuntar. Que seria a mesma coisa, né? Olha para você ver. Vou te mostrar e terminar para mostrar qual o arrebatamento que houve. É esse aqui, ó. Gálatas 4:5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Preste bem atenção. Eu vou ler em outra tradução aqui, para mim ir terminando. Cadê o 5? Vem pro 5. Olha só. NVI, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebesse a doação do filho. Olha, vai observando aí. Vou pegando as traduções e nós vamos terminar olhando essas traduções. Não, a RC já estava nela, né? Não é a RC, não. Vamos ver essa aqui. A RA. Isso. A RA é o que eu uso o termo que eu queria aqui para colocar no vídeo hoje. A RA. Gálatas 4:5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, para resgatar. Todos no primeiro século foi resgatados, que eles estavam sob a lei. Os que estavam sob a lei. Lembrando que um dia eu já fiz até um vídeo que até os gentios, meu irmão, até os gentios estavam infelizmente qual a palavra que eu posso usar aqui, sob as regras da lei. Não que eles obedeciam à lei, não sei o que, mas estavam amaldiçoados, vamos dizer assim. Estava na condição. Ou seja, se eles quisessem chegar até a Deus, tinha que vir para a lei, obedecer à lei, alguma coisa assim. Então o que Jesus fez no ano 70? Resgatou todos. Nós não fomos resgatados porque nós estamos depois do ano 70. Então, esse foi o arrebatamento, esse foi a transformação, essa foi o ajuntamento, e porque foi resgatados, tá bom? Para resgatar. Já foi resgatado? Foram. E agora para onde? Para o reino. Para o reino, meu irmão. Hoje nós vivemos o reino. Estamos no reino do Filho de Deus. Vou ficando por aqui que já passei um minutinho, não queria ter passado. Espero que você vá juntando as peças aí. Fui, muito obrigado, até o próximo vídeo.